Bem-vindos, Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. E eu sou o Felipe. E eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 49, onde vai ser o nosso segundo episódio que, devido à decepção de Hora da Devastação, a gente recorreu ao computador para gerar cartas melhores do que os designers da Wizard, né? Porque, convenhamos, ele nunca nos falha. É, não falha mesmo. Não dá pra dizer que as cartas não são interessantes, pelo menos. Bom, antes de costume, a gente vai pra um Crack-a-Pack, né? E falando em Hora da Decepção, vai ser de Hora da Decepção mesmo. Ou Hora da Devastação, como a Wizards insiste em chamar o set. Nossa, esse pack abriu simples, assim. Nossa, eles parece que mudaram o negócio, assim, porque o pack, assim, parece que tá mais fino também. Já não basta ter reduzido a qualidade das cartas, reduziram até do pack. Primeiro é o Sucateiro Kenra por 2 e 1 vermelho. É uma criatura, é um chacal guerreiro. É uma 2/3 com ameaçar. E tu pode exaurir ele quando ele ataca. Se fizer isso, ele ganha mais 2/0 até o final do turno. Não é nada mal, cara. Atacar com uma 4/3 com ameaçar. Com ameaçar. Muito Funciona. bom. Eterna Tessimágicas. Por um genérico e uma azul, é uma criatura, é um zumbi, naga e mago. É uma 2/1 com destreza e afligir 2. Lembrando que afligir é toda vez que essa criatura se torna bloqueada, o jogador defensor perde 2 pontos de vida, porque ela tem afligir 2. Que é uma mecânica simples, mas eficiente, eu até diria. É legal ela. É bem interessante a dinâmica de jogo que tem atrás de afligir. Pra diminuir os clusterfuck, eu acho, do board. E a próxima, Servos Obedientes, por 3 e uma branca. É uma criatura, é uma zumbi, é uma 2/5 e 6 linhas de flavor text. Não. Uma vanilla... uma vanilla bem sem graça, né? Tipo, 2/5. É um bom blocker. Barreira, É né? uma parede. Né? Mas sei lá, tipo, 2/5 é tão sem graça. Não sei. A próxima é golpe... Matheus é o cara da 5/2. É isso aí. Só que daí se não tem trampo não adianta, né, Matheus? Mas as coisas estão mudando acerca disso. A próxima é Golpe Perfurante, que 2 genéricos e 2 vermelhas. É um feitiço e ele causa 5 pontos de dano à criatura alvo. Se ela for morrer nesse turno, em vez disso, exilia. Nada mal, cara. Pra limitado, excelente remoção, 5 de dano, mata boa parte das coisas. A próxima é Sob as Areias, por 2 genéricas e uma verde. É um feitiço que é um Rampant Growth com reciclar por 2. Muito bom também. Mas eu não sei se vale a pena 1 a mais de mana pelo efeito pra ter reciclar na carta. Mas por 2 de mana não tem mais esse efeito. Não, buscar terreno eu acho que até tem por 2 de mana, eles só não querem mais por 1, ter mana dork mais. Não, mas as mágicas que busca e põe na mesa, por 2 também não tem mais. Nossa, daqui o raio já chegou a 3 de mana, né? Daqui a pouco a raio vai custar 4. O próximo é o Muro Lamuriante. Por 2 genéricas e uma preta, é um zumbi barreira. Essa é uma 0/5 com defensor e reciclar por 2. É legal. A outra 2/5 atacava, pelo menos. Essa aí. Tipo, botar Defender numa criatura 0 alguma coisa é só pra dizer que não pode atacar, porque tu não vai atacar de qualquer forma, né? Eu ataco com o meu Ornitóptero no meu deck de ninja. Né? Exceções. Tu não tem ninja no limitado. Devia. A próxima é o Deserto do Indômito. É um terreno, é um deserto. Ele entra no campo de batalha virado, adiciona uma verde à sua reserva de mana e tem reciclar por um genérico e um verde. Esses desertinhos são bem úteis, cara. Muito bons. Mas eles tiveram reciclar por 1 de mana. Próxima carta é Abominação Esculpida. Por 3 genéricos, é uma 3/1. É uma criatura artefato, um horror. E quando ela ataca, exile o card alvo do cemitério do jogador defensor. Eu super hate os de cemitério. Precisava ter algum, né? Não, mas tem uma relíquia de progênitos piorada no set. Não, tem, mas não vai sair pra todo mundo, né? Os outros têm que se contentar com alguma coisa. A próxima é a Cascavel do Rio Listrada. Por 6 genéricos de uma azul, é uma criatura, uma serpente, é uma 5/5
com resistência à magia e reciclar. No limitado é bom, cara. Uma 5/5 assusta e que não pode ser removida facilmente, né? Meio tenso. E se tu tá com a tua mão inicial, tu pode reciclar por 1 de mana só. Pra limitado é bem legal. Próxima carta é o Rato da Ruína. Por uma genérica e uma preta, uma criatura rato é uma 1/1 com um toque mortífero. E quando ele morre, exile o card alvo do cemitério de um oponente. Legal. Esses ratinhos tifoides com um efeitinho a mais são sempre bons. Rato tifoide é muito bom. Melhor carta de todos os sets. Nossa primeira incomum é Vontade Suprema, por 2 genéricas e 1 azul. É uma mágica instantânea e tem escolha 1, Mana Leak ou Impulse. É legal, cara. Tá vendo bastante jogo no T2. Uhum. Pro Standard é muito, muito boa. Mas, só que o problema é que Mana Leak por 3 de mana, tipo, pra Modern é complicado. Porque eu acho que se essa carta custasse 1 a menos, seria muito legal em Modern. Muito legal. Mas é aí que tá, daí seria muito melhor que Mana Leak e a gente não vai ver nada nem perto de Mana Leak no T2. Então... A próxima carta é Apelar à Autoridade. Apelar custa 1 verde e é um feitiço, e tem até o final do turno a criatura alvo ganha Atropelar e recebe mais X, onde X é o número de criaturas que você controla, e Autoridade é por um genérico e uma branca, é um feitiço com consequências, e vire até 2 criaturas alvo que seus oponentes controlam. As criaturas que você controla ganham vigilância até o final do turno. Cara, isso aqui é bom. Tu tem umas 4 criaturas, teu oponente está só com 2, por 3 de mana, tu vira os defensores do cara e ataca com tudo e essas tem vigilância ainda. É muito bom. Uhum. É um baita um combat trick. A nossa última incomum é Garras do Deserto, por 2 genéricas e 1 branca. É um encantamento aura, com encantar criatura. Quando ela entra no campo de batalha, se você controlar um deserto ou há um card de deserto em seu cemitério, você ganha 3 pontos de vida. A criatura encantada não pode atacar nem bloquear e suas habilidades ativadas não podem ser ativadas. Você também jogou um tantinho no Pro Tour, derrotar os deuses. Em construído, joga isso aqui é... Construído eu vi menos, mas eu vi bastante no limitado. Sim, pra limitado é remoção premium esse tipo de carta, porque ainda desabilita as habilidades do cara, né? Então ela é muito boa. Sim. Bom. E é uma forma de lidar com os deuses, né? Certamente. A nossa rara também é uma forma de lidar com os deuses, é Hora da Glória. Por 3 genéricas e 1 preta, é uma mágica instantânea, tem exília a criatura alvo. Se ela era um deus, o seu controlador revela a própria mão e exila dela todos os cards com o mesmo nome que aquela criatura. Então é uma remoção boa por 4 de mana, mata qualquer coisa, exila ainda por cima, o que é bom, né? Eu só gostaria que fosse, deixasse buscar no cemitério do cara pra exilar tudo, né? Daí faria mais sentido. E no baralho, né? Isso, baralho, era isso que eu queria falar. É estranho mesmo não poder buscar não poder exilar as do Grimório. O que seria o padrão? Acho que não tem nenhuma que destrói alguma coisa dos campos de batalha e remove de tudo, de todo quanto é canto. Tem. Claro que tem. Tem uma que é 3 de mana. Não, mas aí tu não destrói o que tá no campo de batalha, tu só tira tudo que tá... Qual? Ou não? Não tem nenhuma não, que faz acho isso. Que não. Eu acho que é 4 de mana, Felipe, ou 5. Tem a primeira que destrói no campo de batalha e ainda remove de algum lugar. As outras é sempre um ou outro. Não, tem uma... Não, aqui é de 3 de mana, só realmente não tira do campo de batalha, só da mão, de todos os lugares, né? Tu nomeia uma criatura. Sim. A imagem é até uma criatura como se fosse toda ela picada, assim, se espalhando. Tem a que destrói terreno que faz isso, né? Que saiu Batalha pro Zendikar, que exila o terreno e todos os outros com o mesmo nome. No baralho, básico na mão. Ou não básico? Não básico. Óbvio, né? Daí, grande bosta, né? Exilar um terreno não básico, procurar todos. Ué? Urza Tower. Se fosse bom, os caras usavam. Usam, depende do baralho. Nunca vi usar isso aí em modo. É que geralmente o pessoal usa Fulminator, que é mais rápido pra entrar em jogo e um pouco mais abrangente, né? Tu acaba usando pra outras coisas também, não só pra destruir terreno de Tron. Aqui, tem uma carta assim, sabia que tinha. Era um nome bem absoluto, é Eradicate, que é o nome da carta. Que é um feitiço por 4 de manas, que exila a criatura não preta, e procure no cemitério, mão e biblioteca por todas as cartas com o mesmo nome. Então é 4 de mana, mas só afeta não preta. O que o Felipe tava pensando era Infinite Obliteration.
É, que é essa que eu tava pensando. Só que daí Não não tira. pega no campo de batalha. Esse efeito é bem interessante. Acho bacana, assim, uma remoção de vez. Nunca mais verei essa porcaria. Mas vamos deixar bem claro, né? Que só procura na mão e no baralho do cara pra remover se for um deus, né? Essa aqui sim é. Mas só procura na mão, na verdade, né? Isso. Então, tipo, como é só pra deuses, podia ser buscar no baralho também, né? Pois é. Acho que eles não queriam que os caras ficassem sem os deuses, todo mundo quer jogar com os deuses. Mas tu tinha Deicídio, né? Que só funcionava pros deuses de Teros lá. Porque tu exila o encantamento e se fosse um deus, aí tu vai pro cemitério, mão e biblioteca do cara. Isso. Antes de irmos para o assunto principal, essa semana saiu o spoiler completo de Commander 2017, com 56 cartas novas, até um número interessante, em 4 decks só dessa vez, né? O Wizards falou que não vai mais lançar 5 decks de Commander, e sim somente 4 por ano. A explicação deles para isso é porque, como eles veem Commander, por padrão, sendo um jogo para ser jogado entre 4 pessoas, eles acharam que faz mais sentido lançar 4 decks, até para reforçar essa ideia de ser 4 pessoas free for all, assim, na mente de jogadores iniciantes. E também libera eles de ter que fazer qualquer tipo de ciclo, né? Eles não precisam mais balancear a cor, não precisam mais balancear nada. Também tem isso. Mas o que é legal é que Commander 2017 são decks tribais. Nós temos tribo de gato, vampiro, mago e dragões. Então, achei bem legal, assim, cara. Eu sempre quis montar um deck de dragão, talvez eu compre o deck pronto de dragão de Commander. Que é o único resolve, formato, né? É o único formato que deve dar pra jogar com uma porra dessas, né? Porque, puta que pariu, tenta montar um deck de qualquer outro formato tribal de dragão. Aham. A menos que tu queira fazer Dragonstorm. Mas aí não é deck de tribal de dragão, é deck de Storm. Mas tem dragão. É o que chega mais perto. O problema também que daí, tipo, o pessoal tá todo emocionadinho porque tem tribal de gato, né? Que eu não sei por que essa tara por gato, mas tudo bem. Cachorros são muito superiores, cara. Todo mundo sabe disso, é um fato. Exatamente. Mas, enfim, como parece que a maior parte dos jogadores de Magic são mulheres de 40 anos que vivem sozinhas com seu gato. Turn down for what? Mas, tipo, sei lá, quando eles falaram, vamos fazer decks tribais, primeira coisa que veio na minha cabeça, legal, vai ter um Merfolk, vai ter um Goblin, vai ter um de Elfos, daí... Cadê? Como assim? Pegaram as coisas mais aleatórias do mundo pra fazer os tribais, né? Não é, na verdade, cara. Se tu for pensar, eles pegaram dragão, que só funcionaria em Commander. Pegaram vampiro, que tem quase todas as cores. Aí gato era por pressão popular. Sim, porque as mulheres de 40 anos que jogam Magic queriam. E mago também porque e também tem bastante cores. Eu acho que a ideia deles de não pegar as tribos clássicas, primeiro porque eles porque daí ia bater com o Iconic Masters, né? Que teoricamente são as tribos mais clássicas. As Iconic, especificamente, é um termo específico da Wizards que denomina Hydra, dragão, anjo, Sphinx demônio e demônio. Isso, Sphinx e demônio. Então esses são os que eles chamam de Iconic. Então se eles pegassem essas tribos pra fazer as temáticas, tu ia ter 2 sets brigando um com o outro. Então eles já pensaram nisso. E eu acho que a ideia deles era fazer coisas mais diferentes mesmo, porque elfo já saiu. Não daria pra fazer elfo. Goblin não dá pra fazer deck de Commander de Goblin num power level decente. Aí não sobra muito. Vai fazer o quê? De humano, que é o branco daí? Não, mano, dá pra ser 5 graça. cores também. Porque o deck de dragão vazou, né? Eu achei que eles iam fazer todos os decks de 5 cores. Não tem criatura suficiente, eu acho. Não tem nenhum. Além dos dragões, não tem nenhuma que esteja nas 5 cores. Humanos. Humano tá nas 5 cores. Mas fazer humano como temática aliado. Sem graça, né? Aliado. Não tem aliado suficiente. Eles podem imprimir mais aliados, ué. Nada impede. Eu não sei. O pessoal já tava pressionando faz muito tempo pra gato. Especialmente gato verde e branco. Então esse aí foi pressão popular pura. E os outros eu acho que foi pra não bater com os Iconic o máximo possível.
Porque dragão não tem como, né? Tem que ter dragão. É legal que o dragão, sendo 5 cores, é bem interessante. A vantagem é que eles reimprimiram também o Scion of the Old Dragon, que tava tricado, então pro pessoal que gostava de jogar com deck de dragão antes, fica mais acessível comprar essa carta. E primeiro tem o Dragon, né? Também, ele também que é só uma 10/10 por 9 de mana. Só. Mas a habilidade dele é boa, cara, o fato de tu compra cartas e pode colocar uma permanente direto em jogo, cara, é bom. Tu compra cartas igual a quantidade de dragões que atacaram. Pra mim, dos comandantes, o melhor é o pai de Sorin. Tu acha? Eu achei um dos mais sem graça. Ele não precisa nem estar no campo de batalha pra interferir no jogo. Mas todos os outros que tem eminência são assim. Mas todo vampiro que tu joga, tu bota uma ficha de vampiro 1, é muito valor, cara. Sim, daí o gato dá +3/+3 pra um outro gato, o mago cria cópias e o dragão mago faz cópia, que é roubadaço, e o dragão deixa os dragões mais baratos. Sei lá, que eu gostei só o que tu precisa. Não, ele não é ruim, o que eu achei é que ele não é único o suficiente, sabe? Ele é só um lord meio padrão, assim, bota a criatura do tipo dele e buffa a criatura do tipo dele. Desses commanders alternativos, eu gostei bastante da Alicia, a Sanguine Tribute, porque talvez eu consiga colocar ela... Tem uma mecânica bem louca. Talvez eu consiga colocar ela no cubo, porque não tava gostando muito das criaturas Mardu lá. Talvez dá pra colocar ela no lugar da... O Matas no cubo ia ser bem legal. Pois é, eu tô na dúvida entre ela ou Matas. Eu não sei se meu cubo tem suporte suficiente pra lifelink ou sugar a vida, né? Ou life drain, pra conseguir colocar ela. Porque o Matas funciona muito bem sozinho, né? O Matas é uma das que eu tava pensando que pudesse ver algum tipo de jogo em Legacy. Não. Bom, Matas, então, só pra... Vamos falar um pouco sobre duas cartas. A gente fica falando sobre elas e não falamos do que elas fazem, né? Bom, Matas, por um vermelho, uma branca e uma preta, é uma criatura lendária, um vampiro, é uma 3/3 com ameaçar, e tem no final, no início do seu end step, coloque um marcador de bounty numa criatura que um oponente controla. Criatura alvo que o oponente controla. Enquanto aquela criatura tiver um marcador de bounty nela, ela tem. Quando essa criatura morre, cada oponente compra uma carta e ganha 2 de vida. Então, tu fica colocando essas... Bounty é tipo o quê? Caçada? Deve estar como caçada também. Ou alvos? Não, sei lá. Eu acho que foi traduzido já, que teve uma mecânica que colocava contador de bounty, então foi traduzido. Mas basicamente, daí tu coloca esse marcador na criatura do cara, e quando ela morre em Commander, né? Tipo, todos os oponentes do cara vão comprar uma carta e ganhar 2 de vida, né? Então é uma boa forma de tu fazer um pouquinho de politicagem ali no Commander, né? Tipo, mata a criatura do cara, não mata a minha. Tu vai comprar uma carta se tu matar dele, sabe? Então é legal. Eu fiquei na dúvida se a habilidade dele funciona se ele morrer. Porque tem que ver depois as notas da edição. Eu acho que sim, cara. Eu acho que fica. Porque esse For As Long As não tá atrelado à carta em si. Ele tá atrelado ao contador. Exatamente. Isso que ele fica mais legal ainda se ele funcionar mesmo ele morrendo. Funciona mesmo ele morrendo, porque senão seria uma habilidade separada, seria uma habilidade engatilhada que diria assim... quando uma criatura de um oponente com um marcador de bounty morrer, cada oponente daquele jogador compra uma carta e ganha 2 de vida, sabe? Então tá vinculado ao marcador mesmo. E a outra que eu achei que tem chance, talvez, no Legacy é a Cass, Mago Dissidente. Por um genérico, um azul, um preto, um vermelho, é uma 3/4 flying, passa o teste do raio. E durante cada um dos seus turnos você pode castar um instantâneo feitiço dos seus cemitérios. Se você castar ela dessa forma, exile. Dá flashback pra um negócio, né? Mas não dá target, então não tem como tirar uma coisa do teu cemitério pra não dar o flashback. Cara, Legacy pra ser 4 de mana não é só passar no teste do raio, tem que passar no teste do Jace. É melhor que Jace? Não, então não joga. Tá. Do contrário, teve só uma carta, assim, que eu achei bem interessante delas, assim. O resto são mais cartas que funcionam bem em Commander, algumas coisas interessantes, mas eu não acho que tem nada, assim, que vai ver jogo, tipo, em outros formatos, assim, ou mesmo cartas pro cubo, assim, eu não vi nada muito interessante. Tem muitas cartas que afetam mais multiplayer ou decks de Commander tribal, sabe? Então, tem muitas cartas pra isso, mas não tem muita coisa pra outros formatos, incluindo o cubo.
A única carta que realmente tem chance de ver jogo no Legacy é a Mirri no Maverick. De resto, muito difícil. A Mirri? Vocês nem viram a Mirri. Não, eu vi a Mirri, mas eu ignorei porque eu achei que ela só jogava em Commander. Não vejo por que ela é tão avassaladora assim. Por um genérico, uma verde e uma branca, uma criatura lendária, um gato guerreiro, uma 3/2, com First Strike. E quando ela ataca, cada oponente não pode bloquear com mais de uma criatura nesse combate. E enquanto ela estiver virada, não mais de uma criatura pode te atacar cada combate. Isso. Daí tu bota ela num deck tipo Maverick, assim, que tu vai atacar com várias criaturinhas. Então o teu oponente não vai poder fazer champ block, ou então não vai poder fazer muitos trades com as tuas criaturas. E também só vai poder te atacar com uma. Então se tu tá jogando contra um deck que ataca com mais criaturas, também tu vai estar trancando o adversário. Então ela é um board stall, né? E levando em consideração que a talha nova tá vendo o jogo, que faz que terrenos não básicos entrar virado e criaturas entrar virado. Então a Mirri também pode ser um one-off nesses decks que tem Green Sun Zenith. Não dá... dá pra pegar ela com Green Sun Zenith porque ela é verde, tá? Bom, a carta que eu falei que eu achei interessante, e só porque, nossa, voltaram com isso, é Teferi's Protection. Por 2 genéricas e uma branca, uma mágica instantânea. Até o teu próximo turno, seu total de vida não pode mudar e você tem proteção contra tudo. Você tem proteção contra tudo, que é interessante. E todas as permanentes que você controla, phase out. Sei lá como é que traduzir phase out, mas... Tipo, e exila essa carta. Tipo, porra, phasing, cara. Os caras voltaram com phasing, é sério? Não é que exatamente voltaram com phasing, né? Porque essa foi uma parte muito importante da história do Magic, do lore de Magic, história dentro do jogo. E que nunca teve nada que parecido de carta, né? Que referenciava esse momento. E eu achei que foi muito bem feito. Porque na história, quando a invasão de Phyrexia, dentro da academia do Teferi, academia de magia do Teferi, tinha um artefato muito poderoso que a Phyrexia queria. E daí o Teferi, para impedir que a Phyrexia pegasse esse artefato, a habilidade dele ele não é tipo Vencer, que blinka as coisas e elas voltam depois. Não. A habilidade dele é jogar essas coisas em outra, que eles chamam de phase, seria como se estivesse numa vibração diferente da realidade, então tu não consegue alcançar aquele negócio. Ele tá lá, mas tu não consegue pegar numa vibração diferente. O negócio de ficção científica isso aparece bastante nas histórias. E essa é bem a ideia da carta. Tu vai entrar numa outra realidade e nada que tá nessa realidade vai conseguir te afetar. E daí questão de mecânica, o pessoal questionou muito, né? Por que não blinka, né? Por que não exila e depois retorna pra ser mais simples? Primeiro, que quando tu exila ela volta, as cartas que estão no campo de batalha são instâncias novas, então marcadores que estavam nela deixam de existir, auras que estavam taxadas deixam de ser assim, equipamentos deixam de estar equipados, e as permanentes voltariam com o jogo de invocação, trigaria ETB, e assim não, assim elas não estão no jogo, tu não consegue interagir com elas, mas elas estão no jogo. Só que num plano diferente. Então, quando elas voltam pro jogo, é como se elas nunca tivessem saído dali. Então não triga ETB, as criaturas não estão enjoadas, continuam com seus marcadores, e enfim. O phase foi uma ideia deles pra ser diferente do Blink, no sentido que o Blink tu tem toda a bagagem de que quando tu blinka alguma coisa, ela sai de jogo, então triga alguma coisa saindo de jogo, ela entra em jogo de novo, e todas as outras coisas que o Felipe falou. E o phase não, o phase tudo continua na mesa, mas ela simplesmente não pode ser interagido. Eu acho que não é o Flavor Text, o teste em itálico, como é que teste? Reminder Text. Reminder Text, isso, fugiu o nome. O Reminder Text do phase era enorme antigamente, porque ele dizia tudo isso. Não perde os contador, não perde os aura, não perde nada. Pois é, eles mudaram alguma coisa no phasing, né? Que eu acho que agora a token não deixa de existir, certo? Não lembro como é que era a token com phasing. Esse é real. É que na época do phasing eu acho que nem existia token. Exatamente. Só que daí a questão era que antes sumiam, se eu não me engano. Antes, quando os caras... Quando um token era phase out, ele sumia de vez. E agora eles corrigiram isso. Tinha até uma gambiarra que os caras fizeram lá pra como tu remover de vez o commander do cara.
Tu fazia uma gambiarra e transformava ele num artefato, ele virava uma cópia que virava um token, e aí tu dava phase out e aí pronto. Aí tu acabou com o commander do cara. Era, tipo, era quase como fazer o cara se matar com a Dort Nothingness lá, sabe? O que tu precisava fazer pra acabar de vez com o commander do cara. Não dá pra saber se eles mudaram o phase porque não saiu as notas da edição ainda, né? Então eu acho que se aquele negócio de dar phase out permanente num commander funciona, provavelmente os tokens vão embora quando tu dá phasing neles. Mas talvez eles mudem com as notas da edição. Porque esse Teferis Protection, ele não especifica tudo aquilo, o que acontece quando faz o phasing, né? Então talvez eles tenham eliminado todas as exceções de phasing e agora simplesmente tá, ó, não vai acontecer nada. Só esquece que esse negócio tá em jogo, depois ele aparece de novo e não aconteceu nada. Pra facilitar as regras. O que é relevante da carta, então, que o Matheus falou, que ela de repente pode ver jogo? Ela é uma carta que ela serve como proteção contra diversos tipos de combo, né? Então, ela funciona contra Storm, porque daí, quando o adversário vai combar, tu usa isso aqui, tem proteção contra tudo, teu ponto de vida não mudam, então ele pode castar um Tendrils que nada vai acontecer. E tu pode usar isso contra um Sneak Attack e Enhaku, por exemplo, porque daí tu usa isso aqui, tuas permanentes vão fazer phase out, então tu não vai sacrificar nada, tu tem proteção contra tudo, teu ponto de vida não pode mudar, então o ataque do Enhaku não vai te afetar em nada. Tu quer ver um negócio assim interessante, então... Felipe? Se o cara dá Tendrils of Agony e tu respondeu o trigger do Storm, o cara tem que dar alvo nele mesmo. Acho que Tendrils é só o oponente. Não, é target player, eu acabei de checar. Só que ele vai ganhar a vida de volta, né? Então não faz diferença. Não vai acontecer nada, só vai ser divertido. Eu pensei, o cara vai ter que se matar. Não dá. Mas... Não, porque cada cópia dá 2 ganha 2, dá 2 ganha 2. Exatamente. Você tenha 2 de vida. Não. Não, porque a carta tem que resolver antes de ter state base. É verdade. É isso aí. É verdade. Mas como é que é o nome do Storm vermelho? É Grape Shot, né? Empty the Wars? Não, Grape Shot. Os dois também são vermelhos. Pois é, mas Grape Shot ele tem que estar dando numa criatura pro jogador, né? Então ele vai ter que ou matar as criaturas dele ou matar ele mesmo, né? Sim. Só que ninguém joga com o Grape Shot, porque tu tem que dar o dobro de Storm, né? Não faz sentido. Exatamente. Mas, daí vem aquela questão. Se Aura Enchant não vê jogo, né? Uhum. Quase faz a mesma coisa que isso aqui faz, então... Nada a ver, pô. O que tem a ver o Aura Enchant com isso aí? É porque o Aura Enchant, se o cara começa a combar com Storm, tu vai, tipo, o cara vai castar lá o tutor pra buscar o Tendrils, tu dá o Aura Enchant, ele não pode mais conjurar o Tendrils. Matou o turno dele ali. E também contra Enhaku e Sneak Attack, tu usa aquilo pro cara não poder te atacar, também perdeu o Enhaku e não vai poder atacar, entendeu? Então, e se a Aura Enchant não vê jogo, eu acho isso aí melhor que o Aura Enchant, porque o Aura Enchant tu tem que saber que o cara vai fazer, tu não pode castar em resposta a maioria das vezes. Esse aí tu pode. Só que... Eu acho bem melhor que o Aura Enchant. contra 3, né? Sim, mas pega mais coisas também do que o Aura Enchant. Tipo, se tu... eu casto o Aura Enchant, aí o cara, próximo turno, então eu espero pra dar o meu Enhaku, tu vai me matar em um turno? Não. Então, mas aqui é a mesma coisa. Aqui tu faz o cara gastar. Mas no Aura Enchant também. O cara ele tem que... Não, no Aura Enchant o cara não gasta. Como que não? Ele tem que botar o Enhaku em jogo antes do combate. E daí, antes de declarar atacantes, tu vai lá. Não pode me atacar. Mesma coisa que isso aqui. Eu ainda prefiro o Teferi. Pra pegar o cara de surpresa. Mas os dois vão pegar o cara de surpresa. Não, o Teferi é bem mais. O Teferi o cara ataca com o Enhaku antes. E tu responde ao trigger do Enhaku. Aí tu fica rindo da cara do cara. Bem mais bonito. Não faz diferença. Não faz diferença, mas é mais bonito. Claro que faz diferença. Pontos de estilo, Felipe. Pontos de estilo. É verdade. O que importa é ganhar com estilo. É lógico. O cara vai todo animadinho, bota o meu Annihilator 6 aqui no stack, sacrifica 6 permanentes. Não, nenhuma. Ou melhor, sacrifico todas as permanentes que não estão phase out. Mas a única parte que eu realmente gostei desse Commander foi que eles fizeram uma ode aos Filipes e criaram, né, o Felipe, o cara mais azarado do mundo, e botaram ele em todas as curses do ciclo, né? Tem um novo ciclo de curse no jogo, que é um pouquinho diferente dos outros. Acho que quase todos os commanders fazem um ciclo de curses diferente. E não sei porque Cargas d'Águas todas foram desenhadas pelo mesmo artista. E todas têm o mesmo personagem sofrendo todas as curses. Ele não é que está fazendo as curses, ele está sofrendo todas elas.
Todo mundo perguntou quem era esse cara pra saber se era alguém na história, se era alguém de verdade, mas o Mario disse que só o artista que vai saber, né? Eles não pediram pra o artista fazer isso, o artista fez por conta própria. Porque pra mim a mais engraçada é a verde, né? Que é tipo, o cara tá comendo um sanduíche no meio de um monte de lobo, cara. Tipo, pô, como assim, cara? Tem um pouco de bom senso e de amor pra sua vida. Eu acho que ele tava comendo. Eu acho que ele tava comendo e os lobos chegaram. Talvez. Tem que ter o azar, né? Falei, ó, é a ode aos Filipes. Mas eu acho que o vermelho é o mais legal, cara. Porque o vermelho, ele tem um... Tipo, alguém jogou um monte de moeda de ouro em cima dele, daí tem uma turba pulando em cima dele pra pegar o ouro. Mas eu também, antes da gente então ir pro assunto, eu tenho um aviso de utilidade pública sobre Magic. Que vocês lembram, né, que a gente sempre brincava que eles colocavam dorgas nas cartas de Magic pra elas terem um cheiro tão bom, né? Uhum. E eu comprovei de uma forma meio tensa que isso não é verdade. Tu cheirou uma carta, Matheus? Não, porque quando eu tava no aeroporto lá, o cara passando pelo raio-x, né? Tiraram o deck box que tava trazendo de lá dos Estados Unidos, né? E aí o cara assim, o que é isso? E eu, cartas de Magic. Cara, hã? Cartas de jogar? Cartas de um jogo de colecionável, né? E aí, porque provavelmente no raio-x apareceu como um bloco sólido, né? Tava numa daquelas Tower da Ultra Pro que eu tinha levado pra garantir que as cartas não tinham problema, né? E aí o cara pegou, olhou, abriu assim, viu uma carta, tirou uma delas assim e pegou aqueles negocinho pra fazer aqueles testes de droga, sabe? Que ele passa um negocinho e coloca numa máquina pra escanear. E aí ele passou na carta, colocou no negócio e não deu nada. Então, viu? Não tem drogas nas cartas de Magic. Sério que o cara deu um swap na carta de Magic pra testar por drogas, cara? Assim. Vai ver os caras pensando assim, tá trazendo pó de cocaína, alguma coisa nelas, né? Sei lá. Imagina o cara imprimir uma carta com cocaína, como é que tu vai tirar depois? Meu, os caras fazem ninjice. Velho. Querendo lá, é impressionante. Eu lembro de uma vez eu ouvi um comediante contando um negócio que aconteceu com ele. Eu queria saber o quanto que é verdade ou não. Que ele é aqueles comediantes que tem os bonequinhos, né? Como é que é o nome? Fantoche? Mas qual é o nome do cara que faz a voz sair do boneco? Vitriolista? Ventríloco? Isso, ventriloquista, é isso. E o cara era ventriloquista e tava indo com o boneco, ele tem umas caixas especial pra... Por que o surto com o ventriloquista? É que é ventríloco, Nelson, não é ventriloquista. Tá aí? Eu falo legendário, eu falo TV de LCD, TV de... E vocês surtam com ventriloquista? Não sei porque foi muito engraçado. Porque o Felipe 10 segundos atrás falou ventríloco. Não é ventríloco, é ventriloquista. Não entendi o surto, mas tá bom. Segue lá. O cara tava contando então que ele chegou com o boneco numa caixa, que tem umas caixas todas especial, né, pros bonecos caros pra caralho. E daí o cara da alfândega também encrencou com o boneco dele, achando que tinha droga dentro do boneco. E daí aí eu disse, não, nós vamos testar o teu boneco como droga. Daí foi lá, pegou o cotonetezinho, e daí o cara contando de todos os lugares que ele poderia ter esfregado a porra do cotonete, ele vira o boneco de cabeça pra baixo e esfrega na bunda do boneco o cotonete. E daí botou o negócio na máquina e deu que tinha produto pra fabricar bombas na bunda do boneco. Aí o cara... Tu tá louco? Como é que... Então onde que tem isso? Não, o seu boneco, eu trabalho com isso. Não, o senhor vai ter que nos explicar, não sei o que, vamos levar pra uma salinha. Aí levaram ele pra uma sala especial com o boneco, chamaram alguém especializado em bomba pra olhar o boneco dele. Aí depois de um tempo o cara voltou com o boneco e disse, senhor, sinto muito, mas é que a nossa máquina às vezes dá um bug e ela identifica KY como componente de bomba. Ele, não, é componente de bomba assim, não tem KY na bunda do meu boneco. Isso é obviamente uma piada. Mas agora voltando à utilidade,
E fugindo do ventriloquista, nós não teremos um episódio específico do Pro Tour Hora da Decepção, porque foi tão decepcionante o set que... Não, agora falando sério, nós não teremos um episódio específico porque os nossos episódios sobre Pro Tours pareciam ter baixa adesão, então talvez não fosse tão interessante assim para os nossos ouvintes. Caso tenham gostado, deixem comentários, mandem sinais de luz, de fumaça, qualquer coisa, que talvez, se existir demanda, a gente volta com eles. E também, mais um nome foi revelado do grupo que vai testar o Standard antes dele virar Standard, né? O grupo lá que vai testar as cartas do futuro, que é o Paul Cheon. Então, pelo menos um pro player mais relevante vai estar inserido no meio. E eles já começaram a trabalhar, né? Já tem alguns artigos deles, eu acho, no site da Wizard, falando sobre o que nós fizemos, como é que nós estamos testando e tal. Vamos ver. Talvez tenha gente lá que joga num nível mais alto vai garantir que o jogo em si seja mais divertido. Talvez tenha cartas melhores pro pessoal mais avançado. Que eu vejo que os caras se preocupam muito em fazer cartas boas para jogadores iniciantes, mas às vezes fica meio que faltando um pouco pro público mais... mas eu acho que eles não vão fazer carta, Matheus. Eu acho que eles só vão impedir que tenha alguma coisa degenerada. Eles não vão fazer design de nada. Eles pedem algumas coisas. Eles solicitam, tipo, que nem aquele ciclo de Roser que teve, foram eles que solicitaram pra ter. Tá, mas isso daí eles pedem que tenha alguma coisa específica pra impedir algum defeito que eles tenham notado, mas eles não vão, vamos criar uma carta aqui que vai jogar Legacy. Eles não vão fazer isso. Não, mas como o Matheus disse, é ter cartas que sejam mais interessantes, né? Tipo, talvez dar uma puxada em umas cartas que sejam mais fracas, ou coisa assim. Eles têm um pouco desse poder. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas que eles vão fazer isso. Eu acho que eles só vão impedir que saia Splinter Twin no Standard e era isso. Então, vamos ver. O que, já diga-se de passagem, já parece o que tá necessário, né? Se eles conseguirem impedir isso, já é muito bom. Então tá, indo pro assunto principal que a gente já se enrolou bastante. Se vocês não assistiram, não ouviram o nosso episódio antigo sobre cartas geradas por inteligência artificial, vou dar uma explicação bem breve de como a gente faz isso e qual é a tecnologia por detrás disso. Não é nada... O pessoal acha, nossa, computador gerando cartas de Magic parece alguma coisa tão avançada. Não é. É interessante, mas a tecnologia já é bem conhecida há bastante tempo. A única diferença é que agora os nossos computadores são mais poderosos e fica mais fácil de fazer as coisas. Mas a tecnologia em si já existe há bastante tempo. Mas a ideia simples da tecnologia que é usada para isso é redes neurais, que tentam simular como é que o nosso cérebro funciona. Essas redes elas têm uma série de neurônios, como a gente chama mesmo, e esses neurônios trocam mensagens entre si. Então, simulando bem como o nosso cérebro faz com a sinapse entre os neurônios. E a ideia é que tu fica apresentando padrões para esse teu cérebro artificial e essas conexões entre os neurônios vão ficando mais pesadas, certo? As conexões vão ficando mais de uma forma para representar aqueles padrões que tu está apresentando para a rede. Que é mais ou menos como é que o nosso cérebro funciona, né? Quando a gente aprende alguma coisa, de fato mudam as sinapses internas. Então o pessoal da computação foi lá, a biologia funciona, quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa também copiando vamos copiar o que a natureza fez, que provavelmente funciona. Mas então é basicamente isso. Como é que funciona? Essas redes já existem, não foi nada que a gente implementou, a gente tem uma documentação de como fazer tudo. Porque originalmente os caras fizeram isso pra fazer, tipo, o cara que fez lá da tese de doutorado dele, ele tentou ensinar a rede a escrever Shakespeare, certo? Aí o cara de Magic, aposto que eu posso fazer isso pra gerar cartinhas de Magic também. Se o computador consegue escrever Shakespeare, Magic é fácil, né? Então é basicamente isso. O cara pegou e meio que baixou todo o texto de todas as cartas de Magic e apresentou pra rede e falou, deu certo. Então ele colocou isso na internet. Qualquer pessoa que tem pelo menos um pouco de conhecimento consegue ir lá e fazer isso. Uma coisa que é interessante saber sobre redes neurais é que, ou qualquer técnica de inteligência artificial, na verdade,
tu pode deixar ela mais inteligente ou mais burra. Bem, no caso de uma rede neural, tu pode colocar mais neurônios ou mais camadas de neurônios. Ou mais ou menos, né? E quanto mais neurônios tu coloca e mais camadas tu coloca, mais tempo demora para ti, de fato, treinar essa rede. E depois que a rede está treinada, no caso desse tipo específico aqui, que são redes neurais recorrentes, ela meio que consegue gerar uma saída para ti. Então, normalmente tu coloca alguma coisa lá para dentro e ela vai cuspindo mais informações. Então, mais ou menos assim que a gente faz para gerar as cartas. Nós geramos de duas formas diferentes. Tem uma rede mais ruinzinha, uma rede mais burra, por assim dizer, e outra com uma rede mais inteligente. E é interessante tu ver que as cartas que essas redes geram, a carta da rede mais inteligente, ela tende a ter menos abobrinha no meio, sabe? Às vezes a rede burra lá fica cuspindo alguma coisa que não é nem inglês. Outro ponto interessante é que nós não temos imagens dessas cartas nem nada. A única coisa que a rede cospe é texto mesmo, né? Então a gente tem simplesmente coisa que diz assim qual é o nome da carta, qual é o custo dela, qual é o tipo e o que ela faz. E poder e resistência se for criatura. Às vezes ela coloca poder e resistência em encantamentos ou outras coisas do tipo que não são nem criaturas, né? Sai umas bizarrices muito loucas. O próximo passo então é juntar com a Deep Brain, não sei das quantas, do Google, que gera imagens, né? Eles já tentaram fazer alguma coisa nesse estilo mesmo. Que tu apresentava tipo o texto da carta e ele tentava gerar uma imagem assim pra ela. Porque as cartas apresentaram tipo o nome da carta, mas o nome da carta é a única coisa que não faz sentido, é o nome das cartas, tá? Sim. Isso é importante deixar claro. De vez em quando tem algumas palavras que ele acerta, assim, por algum motivo mágico que fica legal, mas geralmente os nomes da carta é abobrinha. E a única diferença de, por exemplo, tu ter uma rede mais complicada é que demora muito mais tempo pra te treinar ela. Então, que nem eu treinei a nossa rede ruim, eu tava com uma máquina virtual Linux, eu dei 4 cores do meu i7 pra ela, e ela demorou 2 horas pra treinar. A boa, eu tive que deixar a máquina toda pra ela, e demorou mais ou menos 24 horas pra ela treinar. Então, tive que dar tava lá, o tempo todo com os 8 cores a 4.6 bombando de processamento por 24 horas. Então, o processamento é bem intenso para redes neurais. E é por isso que isso é mais possível agora, né? Porque imagina, antigamente o pessoal tinha lá um core de 1 GB, coitado dos caras para treinar uma rede, né? Então, quando tu começa o mestrado, tu liga, e quando tu terminar o mestrado, tu apresentar o resultado. Tipo isso. Apresenta o doutorado. Então, o mestrado é como comecei a minha rede neural. Então, o doutorado é o que saiu da minha rede neural. Então, isso é interessante. Mas, e o episódio em si, como é que vai funcionar? Foram geradas cartas boas e ruins para cada um de nós. Então, eu não vi as cartas que o Nelson tem, o Felipe não viu as cartas que nós dois temos e assim por diante. Ninguém sabe as cartas dos outros. Então a ideia é que aqui a gente consiga apresentar as cartas um para os outros e discutir e interagir sobre elas. Então é isso aí. Quem quer começar? Tá, vamos começar pelas... antes da gente começar, eu queria dizer, dar uma dica, quem gostar desse negócio, quem se interessar por esse negócio, além de... A gente pode colocar o link de onde procurar mais informações sobre essas redes neurais de Magic. E quem só quiser ver mais bizarrice acontecendo, tem um blog, um Tumblr, não lembro, chamado Robô Rosewater. É um Twitter. É um Twitter, isso. Que ele posta todo dia, eu acho, uma carta nova também baseada numa rede neural. E eu não sei qual é o critério que ele usa pra escolher qual carta que ele vai postar, mas às vezes dá umas coisas legais, às vezes dá umas bizarrices engraçadas. Lá ele também tem, né? Ele tem várias redes neurais diferentes, né? E a imagem é só tipo um computador. Pode ser um computador lá da década de 50, lá com aqueles fusíveis e os cabos, né? Ou um data center mais moderno. Que essa é a ideia. Quanto mais moderno o computador, mais avançada é a rede que ele usou pra gerar as coisas. Então vamos começar pelas ruins ou pelas boas? Ou vamos misturar? Pelas ruins, né? Vamos começar pela zoeira. Tá, então eu tenho uma bem legal que eu deixei como a primeira ruim. Não porque ela é uma... Ela funciona, é uma carta funcional. Ela não quebra nenhuma regra, não faz nada bizarro, mas eu achei interessante dela, ela conseguiu quebrar toda a Color Pie em uma carta só.
Olha aí. Então, o nome da carta se chama Merfolk Kami. Tá bom. Então, tu já quebrou duas aí. Tem um Merfolk e um Kami ao mesmo tempo. Ele acertou pelo menos que o Kami é um espírito. Olha aí. Então é uma criatura espírito 3/3 com voar. E ela custa 3 genéricos e 2 verdes. Eu imaginei que ela ia custar verde. E ela diz: quando essa criatura entra no campo de batalha, exile a criatura alvo. Nossa senhora. Então, é um Merfolk Kami espírito com voar que é verde, que quando entra exila uma criatura alvo. Ah, não, mas é branco pelo menos, né? Então, os Kami... Branco aonde? Os Kami não eram branco normalmente? Não, de todas as Os cores, Kamis né? eram branco, mas ela não tem branco no custo. Sim. Mas o Exila é meio branco, né? Enfim. Tá, eu tenho uma que eu achei com o nome muito engraçado, que parece aquelas coisas de alemão, é Flugelwasserforn. Por 6 genéricas, 2 verdes e 2 brancas. É um feitiço. E o problema é que a piada só funciona em inglês, que é Destroy Target Lame Land You Control. Lame Destrui a lenga-lenga, ó, que você controla. É. Destrói terreno de bosta que você controla. Paga 10 de mana pra destruir o teu terreno ruim, né? Tipo, tira esse negócio daqui, eu não quero mais isso. Por que eu deixei isso no meu baralho? Sai daqui. Estritamente pior, tem que ter essa aí no deck. Mas o nome eu achei muito engraçado, Flugelwasserforn. Então... Bom, eu tentei... Quando eu fui pegar as cartas ruins, eu tentei pegar cartas que eram coerentes, e depois eu fui pegando cartas que eram estranhas, eu fui pegando coisas assim, bizarras, e eu tenho uma maçaroca de coisas aleatórias aqui nas cartas ruins. A minha primeira é... O nome não tem nada de engraçado, então não vou citar. É uma criatura, ela é uma 1/2 por 2 quaisquer e uma verde. Ela é um ogro Nigrali, não faço ideia do que é Nigrali. Ela tem voar, óbvio, uma carta verde tem que ter voar, né? Obviamente. E ela tem, no início do seu upkeep, você pode colocar ela na sua mão e embaralhe seu baralho. Ué, funciona com Brainstorm, cara. É. Exato. Comba com Brainstorm. Pega. Então, falando em coisas na mão, eu tenho o Fieverge de Liak, que é um encantamento por um branco. Pra quem ainda não se tocou, esse episódio vai ser bem difícil pra mim. Mas toda vez que você casta um spell... Não é cor branca, diz W. É, mas W... Então acho que ele vai saber que letra é o quê? Pois é. Ele vai olhar pro W e vai falar, isso é um P. Dislexia é foda. Então ela diz, esse encantamento diz, toda vez que você castar uma mágica, coloque um token de Geraldo na mão do seu oponente. Token de Geraldo na mão do oponente, sabe o que é Hearthstone? Uhum. Pra te colocar token na mão do oponente. Coloca um token de Geraldo na mão do oponente. Eu estou muito curioso pra saber como é que é o token do Geraldo. Tem um aqui que eu só achei engraçado, tipo, como ela fez como a carta tá escrita, sabe? Que, bom, por um verde é uma 2/1, é uma criatura, é um Viashnor, e diz assim, essa criatura tem voar. Tipo, ela não tem voar, diz que isso tem voar. Sabe? Sim. E pra variar é verde também. Tipo, lógico, todas as cartas verdes tem que ter voar, é padrão da cor. É óbvio. Não, eu tenho uma carta aqui que a descrição dela, cara, é assim, ó, inacreditável que a IA burra fez. Ela diz assim, quando essa, né, quando isso, dollar né, this, que é quando, dizendo essa carta morre, você pode retornar ela do seu cemitério para a sua mão. Beleza, né? Uhum. Ela é uma instantânea. Às vezes dá mal. Mas quer falar eu tenho uma que é quase um trava-língua, cara. É o Atropelador de Morte. Por um vermelho e 4 genéricos. É uma 4/4, é uma criatura lendária. É um elfo. E ele tem, sacrifique esta criatura. Essa criatura dá 2 pontos de dano à criatura alvo atacante se essa criatura tiver o mesmo poder que o Morte Hinder. E se esse poder for igual ao número de aliados que você controla, ganham First Strike até o final do turno. Faça uma roda mono-red da sua mão.
Como assim? Tipo, começou não fazendo sentido, mas terminou, tipo, começou complicado, né? Mas terminou não fazendo sentido. Você tá ligado que tem aquelas criaturas que precisam bloquear todo turno se apto, né? Eu tenho uma aqui que custa 1 vermelho, é uma 1/1, é uma criatura, é um ratar, e essa criatura não pode bloquear esse turno se possível. Se apta, né? Isso é um jeito mais polido de tu dizer não pode bloquear. Se possível, não bloqueia com ela. Seja amigável. Não pode bloquear, se apta. Eu tenho uma carta aqui que nem tipo tem. Ela não. A carta não soube se ela é uma instantânea, se ela é um feitiço, se ela não é uma se decidiu, ela não sabe tá o na que é. dúvida. Ela não sabe o que ela é. Ela é a Gamboja Glad e ela tem Chamage to a Player. Chamage to a Player. Tem uma O que descrição. é Chamage? Não faço ideia do que é Chamage. Então a próxima que eu tenho divertida é o Blap, que é um clérigo inseto. Ele custa 1 preto, é uma 1/4, uma criatura. Toda vez que uma criatura é colocada de volta na mão do oponente e compartilha uma carta com essa criatura, com o Blap, no início do seu Derp Keep, se abrace até o final do turno. Se abraça. No início do seu Derp Keep. É. Uma coisa, tá, que por exemplo, assim, o que o cara fez quando gerou, porque o nome da carta, eles só colocam, tipo, como se fosse um cifrão this, que é pra referenciar essa carta, sabe? Ao invés de ter, tipo, por exemplo, tu tem lá o Mago Negro de Olhos Vermelhos, ao invés de estar escrito, o cara simplesmente coloca this pra rede se achar melhor. Mas, Felipe, tu tava mencionando que tu não sabia o que lá, como é que era a habilidade mesmo fazia. Eu girei uma habilidade que tem descrição do que ela faz. Olha aí. Olha só. Que é o Reconvect Destion, tá? Por 3 genéricos e uma preta, é um encantamento, e ela tem Life Cleon por 1 verde e 1 vermelho. Life Cleon. Tem Cleon. Reminder Test pro Life Cleon? Tem. Exatamente. Isso que eu falei que é interessante, que ela gerou Reminder Test pra isso. Essa carta se torna um marcador de carga nessa carta. Não, pelo menos. Buraco negro. Eu tenho a carta do buraco negro, Temos cara. um paradoxo. Eu tenho a carta do buraco negro. Literalmente a carta do buraco negro. Depois eu falo sobre ela. Bom, eu tenho uma carta aqui por 2... É uma criatura, por 2 brancas. Ela é uma 2/2. Ela é um humano mago. E ela tem, no texto dela, terrenos. Ponto. Lembre-se dos terrenos, não esqueça dos terrenos. Eu tenho um encantamento bom, que é a Guerra das Fadas. Por 1 verde e 1 incolor, retorne a criatura alvo que não aguenta azul, que foi amaldiçoada pelo sacrofone. A coisa é muito bizarra, né? Não. Bom, ainda não é a carta do buraco negro, eu só vou deixar pra última, pra acabar o negócio. Pra última. Mas tem uma carta que, tipo, também daquelas que não faz sentido, né? É o Akut Clot. Por uma genérica, uma branca e uma azul, é uma criatura, uma 1/2, é um lobo. E ele tem Suspling e Trample. Obviamente, uma verde e uma criatura 1/2 tem que ter Trample. É lógico. E as outras criaturas verdes as outras criaturas verdes ganham encantamentos não unos. De unos daquela tribo, tá ligado? Dos unos. Nono ano. Como assim? Deus. Cara, eu tenho uma carta aqui que é inacreditável como ela faz sentido. Essa agora não é zoeira. É tipo, eu tenho um terreno que tem vira, adiciona uma preta pra sua base de mana. Tirou um pântano. Conseguiu gerar alguma coisa. Gerou um pântano, cara. Claro que o nome é Como é que é? Tecric de Dungius. Mas, né, é um pântano. Conseguiu com tudo isso gerar um pântano. Exato. E com nomes desgraçados, eu tenho uma especial pra Commander.
que é o Sheurling Tobkaburon Thorn. Por um azul e um preto, é uma criatura lendária 1, que é um clérigo Sepit. E ele diz, pague 3 genéricos e um preto. Essa criatura ganha +1/+1 até o final do turno, se você controlar 2 oponentes. Não. Tu pode controlar o oponente, é válido. Se você controlar 2 oponentes. Eu acho que eu tenho o melhor counterspell do mundo, que é Argling Mulveri. Por uma genérica e uma azul, é uma mágica instantânea, e ela tem Anule a mágica alvo. Você pode comprar 3 cartas. Pelo menos a gente tem uma cláusula de você pode, né? Por que eu ia querer comprar 3 cartas? Mas essa aí eu vou ter que me intrometer e dizer que eu tenho o melhor counterspell. Ah, é? É o Grager Gidunter. Por 2 genéricos e um branco, uma instantânea, dê counter na cor que você controla. O oponente revela a sua mão. Eu vou contra-atacar com um counterspell melhor ainda, Nelson. Por uma genérica, uma preta, 2 verdes e uma branca, é uma mágica instantânea e anule o controlador da mágica alvo. Vai. Ganha disso. Eu tenho o melhor terreno que essa IA pode gerar. É um terreno que ele tem vira, adiciona uma azul na sua mana pool pra cada carta no campo de batalha. Nossa, porra! Caralho, já não basta lá o... Como é que é? Academia de Tolaria, né? Sim, que é um pra cada artefato. Esse é pra cada carta. Absurdo. Eu posso não ter o melhor counterspell, mas eu tenho um que se acha. Que o nome dele é Tal. Que é 2 brancos e um genérico, uma instantânea. The counter na criatura não preta alvo quando ela entra do campo de batalha de cada mão. What? Não fez o mínimo sentido. Se for botar 2 criaturas ao mesmo tempo, um com cada mão, ele dá counter nas 2. Sei lá. Então tá, eu tenho a minha última aqui que eu separei das ruins, que é o buraco negro, tá? Que é o Hauravei Serdeleforme. Por 2 genéricas e 2 verdes, é uma criatura 4/4, é um espírito cavaleiro. Se é uma criatura verde, o que ela tem? Voar, obviamente. E quando essa carta entra no campo de batalha, exile o tempo. Acabe com o mundo. Exile o tempo. Bom, essa carta é perfeita, eu preciso dela no meu Miracles, nunca mais vou empatar. O juiz, então, você só tem mais 5 minutos pra jogar? Não. Que counter, exílio o tempo. Vou pegar aqui meu Hauravei Serdeleforme. Eu tenho uma carta coerente, que é uma instantânea por uma preta e uma qualquer, e ela tem, essa carta dá 2 pontos de dano na criatura jogador-alvo. Singela? Eu tenho uma carta coerente, mas não ela faz uma coisa que existe em Magic, mas de um jeito muito interessante. É o Drokek Sweetker Dediclasimas. Eu adoro esses nomes impossíveis. Por 2 azuis e 3... 2 azuis e 3 genéricas, uma instantânea. Coloque X cartas do topo do seu deck em cima da criatura alvo. Não diz onde é que veio o X, mas tudo bem. E então coloque aquela criatura no topo da library do seu dono. É um jeito de tu roubar a carta do oponente se tu para pra pensar, tá ligado? Porque tu pega as cartas do cara, tu coloca na tua criatura e tu pega a tua criatura e coloca no topo do cemitério, junto com as outras cartas. Que tem aquela habilidade de colocar alguma coisa X do topo, que saiu num Commander já. Essa é a mesma coisa, só um pouquinho mais complicado. Eu tenho aqui, ainda nas cartas ruins, eu tenho um equipamento por 2 quaisquer, que ele tem. A criatura equipada tem voar, só que ele não tem custo de equipar. Nunca equiparasse. Não, tem agora aquelas criaturas que dizem atache todos os equipamentos nesse cara, né? Olha aí. Funcionaria. Corner Case! Então arranja o Corner Case pra esse aqui, pro Pirtage Toller. 3 verdes e 5 genéricos, uma 4/5, uma criatura humano soldado, acertou, até pelo menos parecido.
Essa criatura não pode estar no campo de batalha. Tá bom. É. Tá bom. Acho que o Corner Case vai sair agora. Eu tenho aqui um terreno que tem vira, sacrifique uma cor atropelar. Tipo, nada a ver, né? Tipo... Uma cor tem atropelar. Ou então você pode castar Clease. Por um azul e 3 genéricos, um feitiço que diz: cada player pode picar a criatura alvo. Picar? Como assim picar? Picar de picadinho. Peck? Não, que é rasgar em picadinho. Ah. A minha última carta ruim, ela é daquelas que também tem que ser em inglês pra fazer sentido. Como o Matheus falou, o algoritmo que gera isso aqui, ele usa o cifrão DIS pra referenciar a própria carta. Então, já começa que essa carta tem o DIS no próprio nome. O nome dela é Dispelling Mount. É Dispelling Mount. Então, tipo, ela já começa com o cifrão Dispelling Mount. Daí, por uma verde, ela é uma criatura 1/1, um Goblin Xamã. Diz que tem voar, diz que tem voar, diz que tem voar, diz que tem voar, diz que tem voar. Não, ela não tem voar. Mas ela tem uma habilidade melhor. Ela tem... It on this. Como é que é? Repete aí. Ela tem... It on this. Então, tipo, ela tem... ela nela mesma. É a carta do... Como é que é o filmezinho lá do... Inception. Inception, É a carta mais autorreferenciada que vai existir na história da IA. Então eu vou terminar com a minha última também, que é especial, porque eu achei que é o melhor nome de carta possível, que já saiu em todas essas cartas que a gente já falou e vai falar, que é o Cafetão. O Cafetão é um anjo. O Cafetão é um anjo por 3 azuis, 3 genéricas. E ele tem voar, ó, já quase chegou bem perto, um anjo com voar. E ele diz: toda vez que uma criatura que você controla dá dano de combate a um jogador, aquela criatura ganha +1/+1 flying. Depois que ela dá dano, ela ganha +1/+1 em flying. E exile o seu controlador. O Cafetão não gosta que batam nas putas dele, ele exila o controlador. Ou ele foi lá, tipo, bateu no cara, chega aí, vamos conversar. Não mexam com o Cafetão. Mas, cara, indo agora pras boas, então, cara, é impressionante como ele consegue gerar cartas que façam sentido, né? Aqui das ruins, tu tem que te esforçar pra achar cartas assim que façam sentido, porque às vezes tem muita baboseira no meio mesmo, né? Mas as boas, cara, velho, é impressionante como, tipo, tirando o custo de... Ela não consegue ver semântica, mas a sintaxe da carta normalmente fica muito boa, né? Uhum. Nas boas eu fui pela zoeira. Como as cartas já são boas por natureza, eu fui nas que são zoeira total. Então começa aí. Eu peguei umas zoeiras também. Bom, pra começar, a minha primeira carta, ela, por uma verde, ela é uma criatura do tipo aranha, e ela tem alcançar e toque mortífero. Nada mal, né? Uma aranha com alcançar, toque mortífero, por uma verde, só que ela é uma 0/0. Justo. Mas tem cartas com 0/0 em Magic. Dá pra dizer que ainda dá pra fazer alguma coisa com ela. Mas Death Touch 0/0 é sacanagem. Vai ter que trabalhar pelo teu rato te fode, velho. Eu tenho uma que tu vai gozar, Felipe. O Bort de Daulastone. Por um vermelho e 3 genéricos, é um feitiço. Destrua o artefato ou land alvo. Isso dá 2 de dano ao controlador daquela land. Compra uma carta. Melhor LD ever. 4 de mana, destrui um artefato ou land, dá 2 de dano ao controlador e compra uma carta. Poxa, muito bom. Bom, a carta que eu falei assim, não, só pode. Tem que ter alguma coisa, isso aqui ele copiou com a carta pronta já. O nome não faz sentido, porque que é Vulshock Wind Drunk. Ele acertou Vulshock ainda. Só que é um encantamento por um azul, que é uma aura, e tem encantar criatura. Quando a criatura encantada morrer, você pode comprar uma carta. E, faça um clash lá, né, com um oponente. Se você vencer, retorne esse encantamento para a mão do seu dono.
Poxa, Nossa. né? É Fiquei muito surpreso, cara. Porque, tipo, tu tem um negócio, é azul, o cara morre, tu compra uma carta, e aí tu faz o Clash e retorna o encantamento pra tua mão. Poxa, muito impressionante. Bom, a minha próxima carta, ela é por 2 quaisquer e uma preta, ela é um zumbi 1/1, uma criatura, né? E ela tem, quando essa carta, na verdade, essa carta entra no campo de batalha com 2 contadores de carga nela, e ela tem, vira, remova um Kainens do campo de batalha, scry 2. Daí eu pensei, que diabos é Kainens? Essa palavra existe? Daí eu fui atrás. Daí, segundo o Google, é um composto que promove a divisão de célula em plantas. Tá, porra. Caralho! Que jogo de Magic é esse? Como é que se escreve isso? É K-I-N-I-N. Caramba! Kainen. Caramba! Nossa. Que negócio profundo. Será que ele tem alguma Pois é, carta com mesmo. isso? Porque ele tem que ter tirado esse nome. Não é possível que ele acertou uma baboseira assim na lua. Deve ter alguma carta com esse nome. Tu tem que tirar uma coisa dessas do campo de batalha pra dar scry 2. Tem que levar um vasinho de planta pro campo de batalha. Deixa um vasinho ali de planta do lado. Só prófitas contam? Espero que sim. Tá, eu tenho uma que, já que lembra que a gente falou você comentou o raio custando 3, então eu tenho uma pra te agradar, Matheus. Olha aí. Que é o Mago Selvagem de Sked. É um feitiço, infelizmente. Não é um mago. É um feitiço que dá 3 pontos de dano à criatura alvo e ela custa 2 vermelhos e 5 genéricos. Esse é o futuro do raio. Ainda é melhor que Scorching Spear. Não é melhor que Scorching Spear, cara. Nada é melhor que Scorching Spear. Nada é melhor que Scorching Spear. Eu tenho aqui uma carta que eu acho que se essa carta saísse, ia destruir o Magic por completo, que é Armored Grove. É um terreno, então legal, né? Uma Grove é um terreno, faz sentido. Ela não gera mana, mas ela tem vire, todas as criaturas recebem -1/-1 até o final do turno. Nossa! Cara, isso ia não gosto virar... de jogar Magic. Não, isso ia virar um Magic de cabeça pra baixo, cara, tá louco. Uma lente que consegue destruir qualquer X1, tá louco. Não gosto de jogar Magic, né? Eu gostaria que essa carta saísse. Claro, né? Acabou com todo o deck de token, Bom. praticamente. Eu tenho aqui um feitiço por 2 quaisquer e uma verde, que tem Kicker X, ele não faz nada com o Kicker. E tem, cada oponente perde o game. Quanto que ela custa mesmo? 3 de mana, 2 quaisquer e uma verde. Nossa! É verde, então eu aprovo. Tá valendo. Eu tenho uma que talvez combiasse com essa daí, que é o Nairi. Por uma verde, obviamente. Eu acho que o Matheus deixou um certo propensão a todas as coisas boas ser verde. É. É, isso aí. A rede pegou o meu viés só por estar rodando no meu PC, né? Justo. Então o Nairi por uma verde e 6, um feitiço que diz: você ganha 1 de vida para cada criatura no seu cemitério e os jogadores não podem regenerar esse turno. Não tinha um negócio que na vez passada que regenerava o jogador? Acho que sei lá, deve ter. Agora tem a carta anti isso, os jogadores não podem regenerar esse turno. Eu tenho um artefato que quebra Color Pie porque tipo, não faz sentido. É o Hallows Ping, por 4 genéricas é um artefato, e ele tem vira, a criatura alvo verde ou vermelha ganha voar e vigilância até o final do turno. Claro, né? Voar e vigilância pra verde ou vermelho, lógico. Lógico, faz todo sentido. Cara, eu tenho aqui a carta que quase chega lá na questão da criatura que tem vira e essa criatura ganha haste. Aquela foi melhor, cara. Essa foi uma que não entrou no episódio passado, mas a gente tava revisando assim depois. Aí eu vi uma, vira essa criatura ganha haste. Tipo, como assim, cara? Não tem. A gente ficou pensando, tem algum corner case? Não tem. Não faz sentido. Eu tenho a carta que quase chegou nesse ponto.
por 2 quaisquer e uma branca. Ela é uma criatura do tipo espírito, ela é uma 1/3, ela tem Defender. E ela tem, sempre que essa carta dá dano de combate a um player, eu já parei de ler aí, porque uma criatura com Defender dá dano de combate ao jogador. Ah, não, mas você tem vai ter que bastante, trabalhar cara. pra conseguir, viu? É. Você vai ter que trabalhar. Ela tem Ela bastante fala um carta. monte de baboseira que não interessa. Eu perguntei bastante carta que permite que criaturas com Defender ataquem. Não tem tantas, assim. Acho que tem no máximo 4. Eu lembro de 3. Eu vou dar a quarta por pena. Mas eu acho que só tem 3. Que é a Living Wall, o encantamento da bunda lá, Uhum. Assault não sei das quantas, e o Doran. Não, o Doran nem permite que as criaturas com Defender ataquem. Não, é só a criatura bate com a bunda. É. Então só tem 2 que eu conheço. Bom, eu tenho uma que eu achei muito interessante porque eu fiquei impressionado como ela conseguiu, a Regeneral conseguiu acertar uma habilidade que parece mega complexa, que é uma dríade guerreira, uma criatura 2/2 por um preto e 2 genéricos. Tá, a cor não tem muito a ver porque a cor não faz, é uma quebra da Color Pie, essa cor não faz isso. Mas ela tem Blood Rush por um preto e descarte essa carta. A criatura atacante alvo ganha mais 3/1 e haste até o final do turno. Ó, conseguiu acertar Blood Rush. Uhum. Eu fiquei impressionado. Tá, que tu dá haste pra uma criatura que tá atacando não é grande, não é grande coisa, mas ele conseguiu acertar toda a mecânica do Blood Rush, que eu achei que era complicado demais pra isso. Pois é, porque tem poucos exemplos, né? Não tem exemplo suficiente pra ela aprender muito bem sobre Blood Rush. Uhum. Eu tenho um artefato que é um equipamento direitinho, mas, cara, eu acho... Não sei se isso aqui não seria um dos melhores equipamentos que já foram feitos. Acho que talvez não, mas por 0, ele é um equipamento, né? A criatura equipada recebe mais 2/2 e tem equipar por 2. Então, tipo, o negócio custa 0 de mana, tá ligado? Muito bom. Acho que o melhor que tem é mais 0/2 por 0, mas não lembro quanto é que é o equipe dele. É 0 pra eu baixar, mas acho que é 1 ou 2 pra equipar. Um escudão. E eu tenho uma boa pra combar com essa aí, que é o Assalto de Ferro. Que é por um branco e uma genérica, uma instantânea. Previna o próximo 1 ponto de dano que seria dado à criatura ou jogador alvo esse turno. Parece bosta, né? Mas esse é só o bônus. A parte principal é procure no seu deck por uma carta de equipamento com custo convertido 3 ou menos e coloque no campo de batalha. Depois embaralhe seu Grimório. Pô, legal. Bate tudo, cara. Tipo, bate o nome, bate a habilidade, tá toda direitinha, bonitinha. E a cor também, é. A cor. Fiquei impressionado com essa aí. E roubadaça também, imagina pegar um artefato 3 ou menos. Bom, a minha próxima carta, por uma verde, é uma criatura humano-xamã que tem Kinship. Kinship revela do topo, se for compartilhar um tipo, ativa habilidade, né? É. Uhum. Daí, no Kinship dela, coloque um marcador de +1/+1 nessa criatura. E ela tem, no início do seu próximo upkeep, pague 2 quaisquer e uma preta. Se não o fizer, você perde o game. Eu disse, ela tem eco, mas é um eco mais violento. Tipo, não é sacrificar ela, tu perde o jogo. Ela trava um pouco do teu mana, mas ela vai ficando mais forte todo turno, com sorte, né? Sim. Não é ruim. Tem... A minha próxima carta, assim, acho que tem o melhor nome de todos os nomes já gerados, porque ela se chama Glass Noodle. É o miojo de vidro. Tipo, a criatura é uma instantânea. Por 2 genéricas e 2 brancas, escolha um. As criaturas que você controla ganham mais 2/2 até o final do turno. Ou exile a criatura alvo que você controla, então um jogador alvo embaralha seu Grimório. Mas tipo, Glass Noodle... mas Glass Noodle, cara, mas não eu importa. tenho uma que bate de frente com essa aí, hein? Que eu tenho a torta do Arquimago. A torta do Arquimago é um feitiço por 2 genéricos e um preto que diz: coloque a permanente alvo não terreno no topo da library do seu dono. Tá bom. Quanto de mana que custa mesmo? 2 genéricos e um preto. Griptide baratinho, poxa. Uhum. Bom. Eu peguei essa aí só pelo nome. A minha próxima carta é uma instantânea. Por 2 quaisquer, uma preta e uma vermelha, ela tem: o jogador alvo compra 2 cartas, depois descarta 2 cartas, depois compra uma carta. Eu vou competir nessa daí. Com a lança de Vinsper.
Um feitiço por 5 genéricas e 3 verdes. Ela diz, o jogador alvo perde 1 de vida, descarta uma carta, desvira todas as suas criaturas, sacrifica um terreno, a criatura alvo ganha indestrutível e sacrifique. Se você o fizer, destrói o artefato ou land alvo. What? Nossa! Tem uma que eu acho que é melhor do que o Shardless Agent. Por uma genérica e 2 pretas, é uma criatura, uma 2/2, é um pássaro, tem voar e haste e cascade. Imagina? Poxa, nossa! 3 de mana, 2/2, voar, haste e cascade. Muito bom. Nossa, overpower. Eu tenho aqui um encantamento por 4 quaisquer, uma preta e uma vermelha. Ele tem, quando essa carta entra no campo de batalha, nomeie um card, unearth por 3 quaisquer e uma preta. Mas não faz nada Só com nomeia card só por nomeado. gostar de nomear, né? É só pra mandar uma mensagem. Eu nomeio Iona. Aí, o que vai eu fazer, sei né? que tu tem, sapato. Eu só tô mandando uma mensagem, ó. A tu Iona, tá ligado? A tu Iona? A tu Iona. Eu tenho uma criatura que é a Perilous Shadow. Por uma preta, é uma 1/1. É uma criatura, é um zumbi, então um zumbi preto, tudo legal. Tem Infect, ó, Platinus. E por um verde, regenera esse cara. Porra, Ficou bem. muito bom. Uma carta que tu poderia pensar, essa carta pode vir a ser impressa, né? Eu tenho uma que seria quase um sonho de consumo meu, que é a Aranha de Kurosaf, que na verdade é um peixe, muito bem. Uma 1/1 por um branco e um genérico, ela tem sacrifica uma criatura e prolifere. Ó. Ia dar tanto combo um negócio desse, velho. Porque tem uma habilidade que faz, tem uma carta que faz isso, mas ela custa acho que 5 ou 6 de mana. E uma mais baratinha que fizesse isso é show de bola. Eu tenho aqui por 3 quaisquer e uma branca, uma criatura do tipo lobo e uma mistura de samurai e xamã, porque é uma samurai. Uma samurai. Samurai é bom. Ela é uma criatura 1/2, ela tem Metalcraft, vira, outra criatura atacante e ganha +1/+0 até o final do turno. Como assim? Então, What? tipo... Exato, então, Tipo, Ela tem que atacar e tu tem que virar pra outra criatura atacante. What? isso, tu tem que dar o jeito da vigilância pra ela e ter Metalcraft. Ai, meu Deus. Que cor ela é? Que horror, cor ela é? velho. Branca. Ah, droga. O meu artefato não funciona com ela. Que merda. Eu tenho uma que acho que vai deixar alguém muito louco. Que é o Reflexo de Vulshock. Um feitiço por 2 verdes e 4 genéricas. Ele diz, adicione 1 verde à sua reserva de mana para cada card na sua mão. Então compre a mesma quantidade de cards. Pô, conseguiria ver uma carta assim sendo impressa. Eu achei bem legal, porque, tipo, se fosse o contrário, se fosse primeiro compra e depois adiciona, seria roubadaça. Mas assim parece uma carta que dá pra fazer coisas interessantes. Mas não faz diferença. Tem que resolver de qualquer forma. Ah, não, mas tá, entendi. Nossa, porque daí tu dobra o tamanho da tua mão e depois tu gera mana, né? Isso. No primeiro tu gera mana, depois tu dobra o tamanho da tua mão. É bom, porque tu vai poder gastar esse mana pra gastar as coisas que tu recém comprou. Mas daí parece... Dessa forma, eu acho que deixa a carta mais interessante. Eu vou conseguir uma carta com Shadow. E que tem uma habilidade que faz sentido. Por 3 genéricos e uma preta, é uma 2/2, é uma criatura, é um humano e um mago, com Shadow. Quando essa carta de dano de combate a um jogador, compre 4 cartas e descarte uma. Nossa. É. Um pouquinho overpower. Só um pouquinho. Ah, eu tenho aqui, por 3 quaisquer e uma vermelha, uma criatura Goblin Druida 2/2, que tem Defender e Infect. Ainda dá contador tem uma com menos Defender e um. Infect. Tem um Sério? ogro, se eu não me engano, que tem Defender e Infect. Mas ele tem um meu jeito de estudo tirar o tem Defender. Defender e Infect. Não, mas é que ele tem um jeito de tirar Defender. Acho que tu sacrifica um artefato, alguma coisa assim. Eu tenho uma muito interessante que é tipo... Ela não tem nada que quebre as regras, mas ele é o tipo de carta que como diz o Mario, tu vai fazer só pra provar que tu pode. Que é um feitiço por 1 azul, que diz assim, como custo adicional para castar essa carta, coloque uma criatura gato verde 4/4 com flying na mesa.
Como custo adicional. Como custo Interessante. adicional, tu coloca aí um token de gato verde com flying, obviamente. 4/4 na mesa. Ela é impossível Porque é ruim, né? É. Ela é impossível de dar counter, tá ligado? Sim, exatamente. Tu pode dar counter, mas o efeito já aconteceu. É como custo adicional, então já botei meu token. Agora o que faz a carta? Não faz nada. Fala de verde, ter criatura roubada, essa aqui também, ó. Por 3 genéricos e uma verde, é uma 6/4. Mas ela ganha mais um se tu controlar uma permanente vermelha. Então ela pode ser uma 7/5 por 4. E além disso, você tem Hexproof. Tá, porra. É, Nossa. Não, eu verde. tenho certeza que o Matheus colocou um bias aí pro verde. é isso aí. Principalmente porque eu tenho Cara. ó, o Mentor de Chronoscape verde. Por um verde 3 genéricos, é uma criatura espírito 1/3, que diz: sacrifique essa criatura e destrua permanente não criatura alvo. Nossa. Minha última carta que eu separei aqui é o Manable Changeling. Óbvio que é uma criatura do tipo Vendalken Wizard, né? Não vai ser um Changeling. Por 2 quaisquer e uma azul, ela é 2/2. E daí, de novo, é daquelas que entra naquela nuance ali do vira essa criatura ganhar haste. Por uma azul e vira, ela tem: olha a carta. A carta no topo do Grimório do jogador alvo. Se for um terreno, essa criatura ganha +3/+3 até o final do turno. Ah, legal. Só que ela já tá virada. Ah, não interessa, Exato. é legal. Pode virar ela pra salvar de raio. É um baita blocker, né? Olha aí. Se tu for pensar, é um baita bloco. Se tiver um terreno no topo do baralho do jogador alvo. Mas aqui tem uma criaturazinha branca boa, ó. Por 2 genéricos e uma branca, é uma 2/1, é uma criatura, é um espírito, e ela tem por X e um preto, e vira. Essa criatura dá X de dano à criatura alvo, e aquela criatura não desvira durante a próxima etapa de desvirar do controlador. Nossa, Imagina, que roubado. tipo, tu paga um preto e X, 13 de preto, mata tua 3/3, hein? Nossa, muito roubado. Tu tem mais uma, Nelson? Eu tenho uma. Hã? Eu tenho uma que eu acho que deve ser roubadaça também. Que o nome é meio estranho. É a pré-força de Milling. Por um branco e um genérico. Eu sempre travo no branco, é impressionante, eu não gosto de branco. Por um branco e um genérico, é uma Seu instantânea. racista. Ele diz: revele as 4 cartas do topo do seu deck, coloque todas as criaturas reveladas na sua mão e o resto no fundo da sua library em qualquer ordem. Então, a minha última carta aqui, eu peguei só porque eu queria ver a carta com o custo de mana mais bizarro que eu conseguisse. E é o Sunie Drankyard. Por um genérico, uma branca, uma azul, uma preta Phyrexiana, um Orzhov e um Azorius. Nossa! E por uma 4/4. Tinha que dizer, a carta tinha que ser só assim. Se você conseguir castar essa carta, ganha o jogo. Meus parabéns. O pior é que é uma bosta, que é uma 4/4, né? É uma Górgona, uma lendária, e ela tem vira, ela dá 1 de dano no jogador alvo. Nossa! E tem retrace. Uai! Pra quando ela morrer, tu poder pagar de novo. Uma genérica, uma branca, uma azul, uma preta Phyrexiana, um Orzhov e uma Azorius, pra botar ela em jogo, cara. E descartar o terreno. Isso. Que horror. Tá louco. Tem mais uma última aí nessa ou não? Então tá, a minha última é um demônio. E ele bateu muito bem em quase tudo. E só a habilidade dele que é meio estranha. Ele é 2 genéricos, 2 pretos, por um demônio 4/4 com voar. Bateu quase tudo, né? Aí a habilidade dele é um genérico e vira. A criatura alvo ganha -1/-1 até o final do turno e desvira aquela criatura. A criatura ganha -1/-1 é desvirada, mas tipo, uai! Eu também não sei porque que ele desvira, mas ele pode se suicidar. É verdade, né? Vou ficar botando marcador em mim mesmo. Ele é um A demônio Liliana tá suicida. vindo! Ele é um demônio suicida, eu achei genial isso. Esse é o último demônio que deu poder pra Liliana dele. Tá vendo ela vindo e tá se matando. Pode crer. Então, só antes da gente encerrar, acho que vale a pena mencionar quando a gente fala que em situações mais sérias tu tem que prestar atenção no que tu tá fazendo.
né? Porque deu pena do pobre do chinês no Pro Tour. Contexto. Nas últimas partidas do Pro Tour, assim, quando já estavam decidindo quem ia ser os finalistas, tava jogando o brasileiro, que eu não vou lembrar o nome. O Paulo. PV. Hã? Vocês dois falaram duas coisas diferentes. Não, PVDDR. Eu falei Paulo. Que é Paulo Vitor Dama da Rosa. Isso, Paulo Vitor Dama da Rosa contra um chinês, que daí eu quero ver se vocês lembrarem o nome. Então, Xing Ling. Contra o Xing Ling. Check, todos os chineses estão nos xingando agora. E ele o chinês deu o top deck do milhão que ele precisava pra ganhar o jogo, automático. Assim, não tinha o que o jogador fizesse. Não, tô dando o contexto, depois você conta o que aconteceu. Ele deu o top deck do milhão e ele perdeu o jogo. Mesmo sendo impossível ele perder. Como é que ele fez isso, Felipe? Então, era Game 5, que todo mundo sabe que no Pro Tour a top 8 é melhor de 5. Então o jogo tava 2-2. O PV tava com 11 pontos de vida, 100 criaturas pra bloquear. O chinês tinha 5 de mana, uma carta na mão, que era Collected Defiance. Então ele podia dar 3 de dano no PV, pagando 3 de mana. E ele tinha uma Razorette em jogo. O que ele precisava comprar pra ganhar o jogo naquele momento era um Incendiary Flow, que era 2 de mana, dá 3 de dano na criatura do jogador-alvo. Que daí exatamente ele tinha 5 de mana, dava 6 de dano, atacava, ganhava o jogo. Ele compra a carta e é exatamente Incendiary Flow. Só que daí o que o chinês retardado faz? Em vez de castar uma das cartas e dar o dano na cara do PV, ele vai lá e vira a Razorette de lado. Então, nisso ele tá demonstrando, estou declarando atacantes. Passei da minha fase principal pra declarar atacantes. E daí ele tinha 2 cartas na mão. A Razorette não pode atacar se você tiver com 2 cartas na mão, só se você tiver com uma ou menos. Isso. E daí o PV falou, não, tu não pode atacar. Tu tá com 2 cartas na mão. Não, o PV não falou. O PV tava quieto e não tava nem entendendo o que tava fazendo. Foi um juiz que foi lá e disse, não, a Razorette não pode atacar, você não pode virar ela. Não, o PV ele parou, ele apontou pra Razorette e falou pro cara. E daí nisso o chinês olhou pra mão dele, olhou pra Razorette, desvirou a Razorette, bateu as cartas na mesa, levantou da mesa, se enlouqueceu. E a galera foi a loucura, velho. Nossa, a gritaria no Pro Tour assim, foi imensa. Sim, o comentarista, que era o Paul Cheon, ele tava falando, meu Deus, é um Incendiary Flow, ele vai ganhar. Não ataca. Qual é o problema? Ele tinha que primeiro jogar a carta pra poder ativar a Razorette e daí atacar com a Razorette. Na verdade, ele podia jogar as 2 cartas dele já direto, não tinha motivo pra ficar segurando nenhuma. Depois, acende dano na tua cara, ataca mão vazia, ataca com a Razorette, morreu. E era isso. Mas porque esses Spike maldito ficam botando na cabeça dos coitados do jogador que tem que fazer tudo na segunda main phase. Os caras não põem nem terreno na primeira main phase. E daí já várias vezes eu vejo os caras apanhando até pra aquele counter de que tu tem que pagar 1 a mais, porque o cara não quis colocar o terreno na primeira main phase. Mas, enfim, daí ele ainda tentou jogar o jogo, né? Ele se desesperou ali na hora, mas ele tentou se concentrar, matou as criaturas do PV pra não morrer na volta, mas daí o PV sacrificou um deserto lá com o Ramunap, alguma coisa lá, o deserto, eu acho que é ruínas, né? Pra dar 2 de dano, o chinês foi pra 2 de vida. Daí tinha uma infinidade de cartas que o PV podia comprar pra ganhar o jogo. Podia ser uma Chandra, podia ser outro deserto, podia ser um Incendiary Flow, uma criatura com haste, qualquer coisa, ganhava o jogo. E daí ele comprou uma Chandra, exilou a carta do topo, deu os 2 de dano e ganhou a partida e foi pra final. E foi campeão, como todo mundo sabe. Mas o chinês agora, ele foi, na verdade, esse chinês foi a salvação pra nós jogadores de Magic. Porque se o cara que chega numa semifinal de Pro Tour tem a chance de ganhar do PV, que é um dos melhores jogadores da história do Magic, e faz uma cagada dessas, a gente tá salvo de qualquer crítica, porque todo mundo tem direito de cagar agora. O pior é que o nome dele vai ficar tão mal falado assim que o cara vai dizer, olha lá a merda que o cara fez jogando. Não, chinesinho, Ling Xing.
Tô salvo. Qualquer coisa que o cara cagar, o cara vai dar assim, não foi pior que a do Ling Xin. Xing Ling, Nelson. O nome do cara é Yam Wing-chun. Ah, mas ele levou bem na boa, assim. Ele depois até postou lá nas redes sociais que, caguei, fazer o quê? Mas daí ele até postou lá uma foto dele segurando o Razorette, o Incendiary Flow e o Collected Defiance, assim. Então... Entendeu? Quer jogar nesses formatos com Burned Sorcery? Bem feito! Bem feito! Devia estar jogando Modern China, desgraçado.